Oferecimento. E Veloz, a sua conexão. Em vídeo pelo Facebook. Hoje falaremos com o prefeito de Diadema, Lauro Michels, que está aqui em nossos estúdios, veio conhecer as nossas instalações pela primeira vez. Obrigada, prefeito, por ter aceito o convite e ter vindo presencialmente em tempos de pandemia. Está todo mundo isolado. Prefeito, já começo te perguntando, como é que está a situação de Diadema em meio à pandemia, o isolamento social? Qual que é a situação real do município? A triplicação dos leitos de UTI, nós tínhamos 10 leitos no início da pandemia, duplicamos dentro do próprio hospital municipal para mais 10 leitos, são 20. Pedimos o cadastramento no Ministério da Saúde, conseguimos desses 10 novos leitos e adquirimos 10 leitos no Dom Alvarenga, particular também de UTI. Por quê? Os leitos de média complexidade nós temos 62. Esses 62 leitos são lá no próprio hospital, né, no 6º andar e no 5º andar, se não me falha a memória. E nós estamos com uma taxa de ocupação relativamente baixa desses leitos, não acima de 50%, mas nunca chegamos a 80%. Então, hoje, contando com a UTI, nós temos 86% de taxa de ocupação na rede municipal. Né? Que hoje não dá mais para falar de Diadema, nós temos que falar de região. Né? Então, ontem nós fomos no Palácio dos Bandeirantes, o Marco Vignoli, secretário, junto com o governador João Dória, se comprometeram aqui para o ABC e para Diadema 25 novos leitos, né? Ampliar os leitos do Serraria, que o Serraria hoje tem 7 leitos apenas de UTI Covid, que bateu até 180% de lotação. Então foi um dos fatores que deixou o ABC com essa curva elevada na questão da sinalização dos pontos lá, vermelho, laranja, amarelo. Né? Então o Serraria vai ampliar mais 10 leitos, vão ficar com 17 leitos dentro do Serraria, né? Mais 10 para Diadema, que vai totalizar 40. Então são 57 novos leitos que Diadema vai ter, né? Novos leitos não, 57 ao todo que Diadema terá contando com esses novos leitos. E 5 leitos para Rio Grande da Serra, que o Rio Grande hoje tem 1 leito de UTI. Então o Rio Grande passará a ter 6 leitos de UTI. O que nós estamos discutindo agora é o recurso para a implementação desses leitos. Porque para implementar os leitos também é caro, não é barato, não é apenas dar o respirador, resolver o problema. Então é isso que o telespectador tem que saber, que não é porque chegou o respirador que resolveu o problema da cidade, porque tem um custo para a implementação desses leitos e depois tem o custo para a manutenção desses leitos, que são de 3 meses de pandemia. Então nós estamos discutindo tudo isso com o governo do estado também. Prefeito, eu tenho aqui em mãos, inclusive antes de começar a sua entrevista, no boletim das 10h30, nós havíamos noticiado que vocês pediram um repasse de respiradores mecânicos, 13 para a Prefeitura de Diadema e outros 3 para reposição, além de 5 para a Prefeitura de Rio Grande da Serra. Aí vocês pedem aqui estrutura hospitalares para módulo de 10 leitos de UTI, um total de R$2,5 milhões e depois 1.025 mil reais para Rio Grande da Serra em parcelas únicas. Isso, porque é implementação e custeio, né? São 2 etapas. Para implementar você vai gastar, porque o respirador você vai ter que adaptar uns aparelhos nele, né? Então você vai fazer a adaptação do oxigênio, da bomba do oxigênio, uma série de coisas, a cama, né? Então não é só o que eu disse, não é o respirador que resolve o problema. Então tem uma série de coisas que tem que fazer. E por que módulos de 10? Porque não adianta eu ter uma UTI ou são 10 UTIs, porque a equipe de uma ou de 10 tem que ser a mesma, o RH. Então eu tenho que ter uma equipe multidisciplinar que é regulamentado pela RD7, que é uma normativa da saúde que fala no mínimo de profissionais que cada unidade de terapia intensiva tem que ter. Então nós estamos fazendo esse trabalho para ver o que nós conseguimos. A primeira planta de serviço que nós havíamos apresentado para o governo do estado era no Quarteirão da Saúde, 100 leitos de alta complexidade para a região. Porém, o governo do estado, por dificuldades financeiras também, achou melhor, e nós também concordamos com a questão do dinheiro público, de fazermos escalonado essa questão. Então nós começamos com 25. 25 como será? 10 no Hospital de Serraria, porque o Hospital de Serraria recebeu 10 respiradores, certo? Primeiro do que a prefeitura. Né? É um hospital estadual. Isso, é um hospital estadual. Só que esses 10 respiradores não foram utilizados pelo Hospital de Serraria para ampliação dos leitos. Eles foram colocados onde foram tirados os respiradores antigos para fazer esses 7 leitos que o hospital já tinha.
Não sei se você está me entendendo. Então foi só uma substituição. Exatamente. Não teve novos leitos. Não teve. Agora nós levamos isso a conhecimento do secretário Marco Vignoli, que se sensibilizou com isso e falou, não, o Hospital de Serraria ele tem que criar mais 10 leitos além dos 7 leitos. Certo. Então aí ficariam 17 leitos no Hospital de Serraria, que é um hospital que tem que ficar claro aqui que a grade da região, ele não está exclusividade de Covid, então é um hospital que não recebe paciente de Covid, por isso que o ABC ele estava tendo essa divergência, essa descompensação no número de leitos de UTI e isso acabou prejudicando a região como um todo. Agora, só uma dúvida, prefeito. Se ele não recebe paciente de Covid, por que os respiradores foram encaminhados para lá? Não, então, é uma boa pergunta também, porque nós estávamos lá precisando, porque assim, Diadema, né, agora o Marcos Vignoli se sensibilizou, ele está enviando 13 respiradores para a nossa cidade, até porque para nós criarmos os leitos rapidamente de UTI para Covid, pelo aumento da pandemia do pico, e nós se sensibilizamos, ao invés de montar média complexidade ou baixa complexidade, que não é a urgência e a emergência do momento, porque uma pessoa com uma síndrome gripal, se ela quiser, ela pode ficar internada no hospital. Mas para que ela vai ficar internada no hospital onde você tem uma carga viral alta desse vírus, né? Então, se você ficar dentro do hospital, você piorar é muito mais fácil do que você ficar na sua casa quietinho no seu quarto controlando sua febre. Então, assim, a média complexidade foi visto aí em todos esses hospitais montados de campanha que não há uma taxa de ocupação alta, né? Uma taxa de ocupação muito baixa. O que está tendo taxa de ocupação alta são UTIs. Por quê? O coronavírus, ele é um vírus que ele vai direto no seu pulmão e ele demora 10 horas apenas para petrificar o seu pulmão. Então, assim, se você está lá com falta de ar, alguma coisa, você já vai direto para UTI. Você não tem a média complexidade. Não adianta você ir para o hospital para ficar numa cama. Você tem que ir para oxigênio, você vai ter que ir para o antibiótico, você vai ter que ir para tudo, para o extremo. E você demora de 14 dias a 20 dias para sair de uma UTI com o coronavírus. Então, a UTI é a parte mais importante hoje vamos dizer assim, no rescaldo do paciente do coronavírus para ele ter aquela atenção. Porque se ele não tiver UTI, o respirador, a gente está ferrado, a verdade é essa. Prefeito, nesse ofício para o governo do estado, vocês também pedem o custeio dessa manutenção dos leitos de média complexidade. Para Rio Grande da Serra. Rio Grande. E para Diadema vocês pedem também? Não, só da UTI. Só da UTI. Porque, assim, como nós já estamos vindo aqui, o dinheiro público, a gente tem que saber que os 640 municípios, mais 640 municípios que o estado tem, precisa de dinheiro. O governo do estado não tem dinheiro para todo mundo, né? Apesar de umas discrepâncias aqui no ABC de distribuição de renda aqui entre os municípios, né? Que Diadema recebe 4, São Bernardo 40, você fica, né, às vezes, perguntando por quê, né? Por que o governo do estado investe tanto numa cidade e pouco na outra? Então, assim, pode ter questão política no meio também, mas a gente quer respeitar o dinheiro público e utilizar aquilo que for necessário. Até porque, Gabi, no final da pandemia, as coisas terão que voltar ao normal. Então, não é que a cidade vai ficar com 40 leitos de UTI, porque a cidade não tem nem capacidade para isso, porque o Ministério da Saúde e o governo do estado estão cadastrando isso para agora. Então, é o custeio momentâneo da parte da pandemia. Tem prazo. Tem prazo. Prazo, data e hora para vencer. Então, a gente está usando uma ala do hospital que depois aquela ala vai ter que voltar a ser a ala normal que ela era, né? Então é isso que as pessoas não estão entendendo, né? Então isso foi tudo feito para a pandemia. Isso não é feito para uma continuidade pós-pandemia. Prefeito, eu vou fazer uma pausa no assunto, e é sobre o assunto, mas não sobre a governabilidade. Você acha que a pandemia pode durar quanto tempo? A pandemia não tem prazo de durabilidade. Ela pode durar 1 ano, 2, como 3, a gente não sabe. Ninguém sabe, né? Todo mundo está incorporado com Sócrates. Eu sei que nada sei. É isso que hoje está acontecendo com o pessoal. É isso que eu vejo hoje. Era isso, porque assim, todo mundo fala assim, vai passar, o isolamento vai acabar. Não vai acabar. Enquanto não houver vacina, não tem como acabar. Não, é assim, Gabi, a gente convive com a AIDS sem vacina e convive com o coquetel, não é isso que acontece? 25 anos que as pessoas, né, depois do conhecimento real da doença, que hoje as pessoas com HIV não são vistas como, né, pessoas antigamente havia uma discriminação, né? A pessoa tem AIDS. Não quero chegar perto dela, não posso, né? Então não tem nada a ver isso. Né? Hoje a pessoa que tem o HIV, ela tem um tratamento, ela se cuida, ela vive a mesma coisa que vive uma pessoa que não tem nada, né? Então essa doença aí do Covid-19, que foi iniciada em 2019 a questão dessa doença, e é a segunda praxe dela, né? Porque já veio uma, agora está vindo a outra.
a gente não sabe, né? Se isso foi criado em laboratório, o que aconteceu, se isso daí é uma exterminação natural da natureza mesmo com o ser humano, se isso é uma exterminação humana do ser humano, né? Então eu acredito ainda que isso foi feito em laboratório, porque é uma coisa muito assim, selvagem, quando pega no corpo de uma pessoa, uma seleção natural mesmo assim, mas feita em laboratório, porque pegou o cara que é mais ou menos, derruba. É a questão de um dia, mas você não é mais ou menos, né, Gabi? Você é uma pessoa que... Não, e eu fiquei ruim. Você é uma pessoa que se cuida, você é uma pessoa que, né? Você imagina a pessoa que é sedentária, que tem comorbidade física, alguma coisa, tá ferrado. Então, essa é a minha preocupação. Prefeito, ainda falando sobre Diadema, o governo do estado fez um repasse de aproximadamente 4 milhões para vocês? 4 milhões e 230 mil reais. O que foi feito com essa verba do estado? Primeiro, eu estou gastando mais com profissional. Segundo, eu estou gastando mais com EPIs. Terceiro, você faz ali adaptações que você gasta. Nós gastamos aí aproximadamente mais de 8 milhões de reais só em EPIs desde o início da pandemia. Então, se o governo do estado mandou 4 milhões, já foi embora. Entendeu? Para você regularizar a questão, fui o primeiro prefeito a denunciar o superfaturamento de máscaras, né, que eu achei um absurdo, a máscara sair de 11 centavos para R$5, né? Então, essas questões aí que a população tem que saber, né, o que está acontecendo. E eu nunca vou rasgar o dinheiro público com falta de responsabilidade para querer fazer politicagem com uma coisa que é a saúde das pessoas. Então, montar um hospital numa praça, botar lá, quanto que custa um hospital desse? Eu tenho que ver os espaços que eu tenho. Eu tenho que ver o que dá para eu adaptar, o que dá para eu fazer, porque não tem recurso sobrando. Pelo contrário, a cidade já deixou de receber 11 milhões de reais esse mês. Então, de valor financeiro que viria de arrecadação prevista no orçamento. Então, isso é muito grave. Uma cidade como Diadema, a arrecadação cair 30% líquida é muito dinheiro. Então, as pessoas não entendem. Prefeito, com esse valor desse repasse do governo do estado, existiria a possibilidade de construir um hospital de campanha? Nunca. Eu desafio qualquer pessoa que fale ou qualquer animal que está falando qualquer coisa diferente disso. Porque a pessoa que fala isso, ela não tem conhecimento. É claro que 4 milhões e 300 mil reais é muito dinheiro. É muito dinheiro para quem é assalariado, pode resolver a vida de muita gente, resolve a vida de uma família inteira, vive-se gerações com 4 milhões, mas, sabe, para coisa simples. Agora, para um leito de UTI, que o custo diário médio de um leito de UTI é mais de 2 mil reais, podendo chegar a 11 mil reais da gravidade do paciente, eu desafio qualquer um. A implementação de leitos de UTI, baixa complexidade é muito simples, né, Gabi? Baixa complexidade, você coloca lá o tripé para colocar o soro, bota a cama e o paciente. Isso é baixa complexidade. O cara tá lá com uma febre, você vai ficar medindo a febre dele, dando de pirona, controlando, acabou. Ele vai embora para casa dele. Agora, o bicho pega na alta complexidade. Então, ali é tudo muito caro. O oxigênio é muito caro, os medicamentos da UTI são muito caros, os procedimentos que são feitos na UTI são caríssimos, a equipe multidisciplinar de UTI, ela é muito cara. Como que você vai ter? Aí a pessoa fala, 4 milhões. Uma equipe multidisciplinar são aí praticamente 6 ou 7 profissionais, eu não me lembro de cabeça aqui. Né? Eu sei a normativa, mas eu não me lembro de cabeça todos os profissionais que são vários profissionais. Tem que ter 2 médicos, um médico responsável, um fisioterapeuta pulmonar, um auxiliar técnico de enfermagem, são 3, se eu não me engano, um técnico de enfermagem, um enfermeiro-chefe da equipe. Então, as pessoas falam coisas sem saber. Porque se elas tivessem conhecimento mesmo de como que é você implementar 10 leitos de UTI, nunca as pessoas falariam que 4 milhões e 200 mil reais eu montaria um hospital de campanha para a campanha do Covid toda e atenderia a população de Diadema. Sabe quanto que vale 4 milhões e 200 mil reais na população de Diadema? 10 reais por cabeça de cidadão. É isso que vale. É isso. Muito bem, são 11 horas e 20 minutos. Você está na Rádio Guardiã da Notícia, música e informação na palma da sua mão, em áudio pela nossa rádio, em nosso portal de notícias e pelo Facebook em vídeo. O pessoal que está acompanhando a gente, prefeito, a Maria Cristina, Luiz Fernando, o Joel Promissão fala parabéns. O Samuca Linhares diz que a população agradece o seu ótimo trabalho, informações esclarecedoras. Maria Helena, excelente trabalho. O Reinaldo diz que o senhor é sem compromisso com a população. Luiz Fernando pergunta cadê o hospital de plantão. De campanha.
o hospital de campanha. Explica para ele que está lá. Já pronto. foi, a gente já essa é a nossa próxima pauta, só vou até aproveitar e já vamos entrar nessa pauta. Prefeito, no último sábado teve aquele desconforto em relação à visita dos secretários de Estado na região de Diadema, aqui no ABC. Você ofereceu ao Quarteirão da Saúde um espaço para montar um hospital de campanha. A prefeitura não tem condições de subsidiar tudo isso sozinho. Vocês entrariam com espaço. O que precisa? O que o senhor precisa para colocar esse hospital para funcionar? Aí que tá, Gabi. Eu fico vendo as pessoas falar hospital de campanha. O que as pessoas querem? Quer uma tenda branca na praça para fazer politicagem? Eu boto. Não tem problema. Vou gastar o dinheiro da população, botar a tenda branca, vou lá, vou fazer uma inauguração e uma live e mostrar para todo mundo que eu estou fazendo um hospital de campanha. Para quê? Para média complexidade? Se não é necessário, se eu tenho hoje minha média complexidade, eu tenho 56% só de ocupação. Né? Então, você pega aí o ABC inteiro, que agora eu já falei, não é mais Diadema, a média complexidade no ABC não chega a 55% de ocupação. Então, assim, para quê? Para que esse cidadão está falando que tem que montar o hospital de campanha? Que eu já falei para o cidadão que nós adquirimos leitos de UTI, que não deixa de ser um hospital de campanha. O meu hospital de campanha está lá, 10 leitos da UTI do Dom Alvarenga, mais 10 leitos de UTI dentro do HM, e agora mais 17 leitos de UTI dentro do Serraria, e mais 10 leitos que nós vamos fazer agora. E nós oferecemos o espaço do Luci Montoro por se tratar de um espaço do Estado, que já deveria ter lá um equipamento de atendimento à população, que deveria ter inaugurado antes da pandemia. Então, se tem um espaço ocioso daquele tamanho, que já era para estar funcionando, um centro de reabilitação específico para tratamento da saúde das pessoas, né, eu olhei aquele espaço. Dá dó, você vê lá tudo pronto, né, e, eu vou ter que montar uma tenda para falar que eu tenho um hospital de campanha. Então, não, se for necessário média complexidade, eu tenho espaço para ampliar. Eu tenho tudo para fazer, eu tenho tudo programado, eu tenho uma planta de serviço. Manda esse cidadão me visitar lá na prefeitura, fazer o que ele quiser. Eu não tenho medo de discutir política pública com ninguém, mas política pública com responsabilidade, com dinheiro público, né? E sabendo o que você está fazendo. Eu estou acompanhando a equipe técnica aqui minha, eu estou acompanhando a discussão dos 7 secretários nas 7 cidades do Grande ABC e a DRS da Saúde aqui, que é a responsável da região. Então, a gente está brigando aqui para quê, Gabi? Para o Hospital do Serraria virar hospital Covid, o Hospital Municipal continuar, o ABC ganhar esses leitos. Nós conseguimos fazer ampliação para a gente ter um passo à frente para a zona laranja, para a economia poder se retomar de forma consciente. Eu falo para qualquer cidadão, conviva com o coronavírus, porque ele vai ficar na sua vida aí pelo menos anos aí para frente. Então, aprenda aí a você gostar ou não, a verdade dói. A gente precisa estar convivendo, botando máscara, vai ter que usar toda essa liturgia que estão falando dessa questão do coronavírus. Ou a gente faz e peita e sai para o negócio acontecer, ou vai ficar todo mundo em casa e vai morrer de fome, sem emprego e depressão. Acabou, é isso que vai acontecer, entendeu? E, prefeito, o que você precisa, então, do governo do estado para colocar o hospital de campanha em pé dentro do Quarteirão da Saúde? Não, aqui, o hospital de campanha aos 10 leitos já de UTI. Eu preciso do custeio disso daí, pelo menos. Quanto é o custeio disso? O custeio disso, Gabi, vai sair por leito, né, diário. Só um minuto aqui que eu vou pegar para você, Gabi. Só um minutinho aqui que eu vou pegar aqui. O custeio desses hospitais de campanha, só para os 10 leitos de UTI, né, eu preciso de 2,5 milhões de repasse, né, para a prefeitura poder fazer o custeio, né, dos meses, são 3 meses, tá? E fora a implementação que custa mais ou menos uns 2 milhões de reais. Por quê? Você tem todos os equipamentos que você tem que comprar para adaptar os respiradores. É o que eu vou reforçar. Os respiradores não são os equipamentos completos da UTI, são apenas uma parte dos equipamentos. Então você tem mais coisa para você colocar além dos respiradores, né? Então é isso que a gente vem discutindo com o governo do estado, que se sensibilizou com essa questão, né? E é o que eu falo aqui. Nós precisamos, o estado, ele falou pra gente assim, que vai passar R$ 1.600 por dia de custeio. Isso daí é 1.440.000 por 3 meses. O que é pouco, que vai custar quase 10 milhões os 3 meses. Entende? Então nós estamos... 10 milhões os 3 meses. 3 meses. Então ficaria 3,5 milhões por mês. Exato. Os 3 meses a gente vai ter que correr atrás ainda dos mesmos 1.440.000 no cadastramento do Ministério da Saúde que eles estão fazendo.
Mas não quer dizer que a gente se cadastre e o Ministério da Saúde já solta o recurso. Não é assim. Não é tão simples assim. Se fosse simples assim, pelo amor de Deus. Então a gente tem aqui essa dificuldade. Então nós precisamos aqui ter aqui a questão de responsabilidade e nós queremos aqui ter cuidado com o gasto público, né? Então nós precisamos aí de 7 milhões praticamente para implantar 20 leitos no hospital. Por isso que eu dividi. Né? Então vai 10 para o Serraria e a gente implementa 10. Só que eu preciso da ajuda do dinheiro para implementação. Hoje a prefeitura não tem condições de subsidiar isso. É mínimo, né, Gabi? Eu tenho condição de montar 3 leitos, 4 leitos, não 10 de uma vez. Né? Então, por módulo. Ninguém tem dinheiro sobrando. Quem fala que tem dinheiro sobrando, eu não sei que milagre que está fazendo, porque a arrecadação está caindo em todo lugar. Agora veio o socorro lá dos municípios, o Bolsonaro ele soltou lá o depósito dos municípios, nós recebemos lá a ajuda financeira agora, mas essa ajuda financeira tampou o buraco do dente, né? Então a barriga ainda ela está com um rombo grande, né? Então não é assim. Prefeito, antes da gente encerrar, só vou falar mais algumas perguntas. Dai Dias diz assim: prefeito, no começo da Avenida Piraporinha tem uma placa com a quantidade de pessoas que perderam a luta contra o Covid. Sim. Essa informação é referente ao total real ou às mortes por suspeitas ou inclusa nessa contagem? Não, é só a morte de contaminados por coronavírus. E ali é um adesivo que a gente vai trocando. As pessoas pensam que a gente fica trocando a lona, né? Pelo amor de Deus, né? Até isso teve... Pelo amor de Deus. Então a gente vê que a politicagem, Gabi, ela vai longe, né? Porque nós colocamos lá a lona, né? Ali é uma forma de se solidarizar com essas pessoas. Porque eu falo, eu respeito o coronavírus. Eu tenho medo dele. E você só respeita aquilo que você tem medo. Então eu tenho medo do coronavírus e eu respeito. Por isso que eu vou tomar minhas precauções. Então você tem que tomar o cuidado. Cada um vai ter que fazer a sua parte. Se as pessoas acharem que o poder público vai ter que fazer a parte das pessoas, tá todo mundo perdido. Porque não é assim. Isso é uma briga mundial. Não é uma briga de Diadema, não. Isso é uma briga do mundo, entendeu? Então as pessoas têm que incorporar isso. O último assunto, eu vou aproveitar para emendar na pergunta da Maria da Soledade Caldas da Silva. Ela pergunta assim: prefeito, as igrejas vão retornar com os cultos quando em Diadema? Tem alguma previsão? Eu já emendo numa outra pergunta. Daqui a pouquinho tem o anúncio do governo do estado. Aliás, nossa equipe de reportagem está lá. E os prefeitos estão bem ansiosos com esse anúncio do governo para saber se o ABC passa para a fase laranja ou não, para começar a ter a retomada consciente. Qual a sua avaliação sobre isso e se os cultos retornam em Diadema? Eu tive uma reunião com um grupo de pastores, associação de pastores, e nós fizemos um manifesto junto ao Ministério Público e enviamos para o Ministério Público para perguntar, né, como que nós poderíamos proceder. O Ministério Público ele foi muito categórico e taxativo, dizendo que não pode haver culto na cidade de Diadema. Aí não é o prefeito de Diadema. Nós estamos cumprindo aí uma determinação judicial, que para mim a religião ela é muito importante nesse momento, porque a fé faz com que as pessoas se curem. Então eu tenho fé em Deus e tenho fé que as pessoas têm que fazer sim seus cultos e devem ter essa liberdade. Como eu falei, as pessoas que vão ter que se cuidar, não é o prefeito cuidar mais das pessoas, porque é um cuidando do outro. Agora é um fazendo a sua parte, é a empatia que chama isso. Se a gente não tiver empatia, se eu for para minha igreja e eu tiver gripado e for para minha igreja gripado, o culpado sou eu. Então as pessoas têm que saber, porra, se eu tô gripado, eu tenho que ficar na minha casa. Eu não posso sair da minha casa pra... Eu não sei o que eu tenho, eu não sei se é coronavírus, eu não sei se é uma gripe normal, se é H1N1, o que é isso, né? Então fique em casa se você tá gripado. Agora, se você tá saudável, se você tá bem, se você tá legal, não tem problema você ir no culto, você receber a bênção do seu pastor, você receber a oração, você fazer a oração, você ir pra sua igreja, na sua missa, você ir pro seu terreiro fazer a sua serventia, não tem problema nenhum. Então, eu penso que essa questão religiosa tá até demais, como esporte, né? Como proibir surf, proibir isso, proibir aquilo, é um absurdo. Então, pelo amor de Deus. Prefeito Lauro Michels, ao vivo aqui conosco na Rádio A Guardiã da Notícia. Não deixem de nos acompanhar em nossas redes sociais, no Instagram, @Guardiã da Notícia. O nosso site, aguardiandanoticia.com.br. Também vocês podem nos ajudar e se inscrevam em nosso canal no YouTube. Nós fomos hackeados e perdemos todos os nossos inscritos. Prefeito, obrigada pela sua presença e suas considerações finais, por favor. Bom, obrigado, Gabi. Obrigado a todos os telespectadores aí que nos assistiram. Infelizmente, né, Gabi, eu também tive uma conta hackeada, eu sei o que é isso. Eu tive 3. Eu tive uma conta hackeada que geralmente entra nos comentários, às vezes nos Facebook aí, falando
umas besteiras e as pessoas falam, é você, prefeito? Eu falo, "Meu, gente, eu perdi, foi uma conta de Facebook, um celular, as pessoas têm muita maldade, né, no ar, né? Então, inveja parece, né? E, infelizmente, acontece isso. Então, eu quero aqui me solidarizar com você aí, que vamos se inscrever no canal da Guardiã, que é um canal importante para a região. E eu tenho certeza que você vai recuperar tudo e as pessoas sabem reconhecer um bom trabalho. Se fizeram isso, era porque você estava incomodando muita gente. Continua no seu trabalho, parabéns. Parabéns a toda a equipe aqui e nós estamos lá à disposição. E se Deus quiser, hoje às 3 horas da tarde, nós teremos novidades positivas para o Grande ABC e para a região mais importante aqui da nossa economia do estado de São Paulo. Nós somos o segundo PIB do estado, o quarto do país, né? Então, é muito dinheiro parado. Né, muito emprego largado, as pessoas estão desesperadas dos shoppings, só que vai ter que ter responsabilidade. Vai voltar, nós vamos ter que voltar um passo de cada vez, sem querer subir 2 degraus, para não cair de uma vez e ter que voltar para trás. Então, gente, vamos andar para frente, não igual caranguejo, para o lado ou para trás, beleza? Um grande abraço para todo mundo, um grande beijo, Gabi, para você e a sua toda a equipe aqui, um grande abraço especial pra galera aqui, abraço de cotovelo e cumprimento de pé, certo? Valeu, galera. Obrigada, prefeito. Um ótimo dia. Volta com a gente mais tarde pelo telefone para dar notícias aí, novidades para saber como é que vai ficar a região da BC. Ó, música e informação na palma da sua mão. A gente vai encerrar aqui pelo Facebook. Continua a rádio, você pode ouvir música com informação. Lembrando que daqui a pouquinho, ao meio-dia, Coronel Salles, ex-comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, vai fazer um balanço aqui conosco sobre segurança pública e contar outras coisas pra gente, tá bom? A gente volta já já, continua a nossa programação.